Bom dia, pessoal. Eu queria fazer mais um comentário sobre a leitura do livro da Louise Hay. Nessa época, agora eu estou lendo O Poder das Afirmações Positivas. Eu já li mais 2 livros e depois eu acho que vou voltar e continuar lendo outras partes, porque está muito rico para nós esse entendimento junto com os ensinamentos do Grabovoi. E ele fala isso mesmo, para a gente usar tudo que for bom para nós. Tudo que ajudar a gente no entendimento é importante. E eu li há pouco tempo sobre o perdão. O perdão eu queria comentar porque a gente não pode ouvir essas frases e esse entendimento só e falar como papagaios. A gente tem que ter uma profundidade nisso. Essas frases, elas curam, eu posso atestar isso. Elas me ajudaram a virar uma chave. Elas me ajudaram a entender uma situação. Porque é assim, tem o comum e o particular. O comum são as frases, são os ensinamentos, são as sequências, os seminários, os exercícios de comunicação, de concentração. O particular é como eu vou entender isso. E onde está o meu problema? Onde está o que está segurando? Isso é muito particular. Então, no meu caso, eu vou contar um caso de uma amiga. Ela tem duas irmãs, a mãe e a irmã, aliás, já aconteceu isso aqui no canal com 2 pessoas, que é a mãe e a irmã, mas esse caso específico, a mãe e a irmã maltrataram muito essa pessoa. Muitos anos ela era pequena, a filha mais nova, e as duas eram um inferno na vida dessa pessoa e ela teve que abrir mão da convivência com essas pessoas. Mas ela chorava muito, era muito triste, mas chorava todos os dias, todos os dias. Então eu falava para ela, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. E ela falava, eu perdoo, eu perdoo. Aí eu falava, tem que ser com coração, tem que ser um perdão verdadeiro. Ela falava, eu perdoo, eu não tenho problema em perdoar. Lendo o livro da Louise Hay, agora há pouco tempo, ela foi super maltratada, a Louise Hay, ela foi violentada, ela passou fome, dificuldade, abandonada, tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa aconteceu na vida dela. E ela perdoou essas pessoas, mas antes de perdoar, ela aceitou a raiva dentro dela. Ela falava que ela era um poço de raiva. Então ela socava o travesseiro, saía de carro gritando, 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 e depois que ela acalmava a raiva, ela mudava a energia dela, então ela ia trabalhar essas frases positivas que ela aprendeu numa igreja. Então, eu tive esse insight e falei com essa pessoa: olha, você está precisando é sentir a raiva. Eu entendi, o perdão está feito, mas o perdão, antes de sentir a raiva, não tá dando certo. Você tem que admitir que essas pessoas são cruéis. Não é que são cruéis. No entendimento do Grabovoi, é um entendimento errado do mundo, no ensinamento dele. É um entendimento errado do mundo. Então a pessoa entende que para ela ser feliz, ela tem que ser única. Ela tem que ser filha única. A mãe queria isso e a irmã mais velha aprendeu com a mãe. Então, uma segunda pessoa não pode viver, não pode estar lá, não pode ser feliz, não pode ter as coisas. Então, elas tiravam tudo dessa pessoa. Então, primeiro, não precisa ser primeiro, mas é preciso entender que aquilo ali dá indignação. Essa pessoa, ela era tão pura, tão doce, que ela não conseguia entender que ela podia ter raiva. Então, ela não podia escutar os pensamentos. Se eu perguntasse para ela, o que você está pensando? Como é que você conversa com seus pensamentos? Ela falava, não, eu não penso nada. Não presta atenção, eu não penso nada. Não pensa nada, então o pensamento, o sentimento está mandando. E aí, ela conseguiu entender que tinha uma indignação, uma situação muito séria e desagradável, e aí ela parou de chorar. Então, a questão é o perdão?
Sim, mas como perdoar? Onde, quando, como perdoar? No meu caso, no meu trabalho, eles fizeram todo tipo de maldade comigo e me aposentaram porque não podiam me exonerar, porque eu era uma funcionária e tanto. Eu era o exagero. Eu era. Se a gente pensar no remédio, na dose do remédio, a mesma substância ela pode ser o veneno, como pode ser a cura. E no meu caso, eu estava errando na quantidade. O Grabovoi fala sobre isso. Quando uma pessoa ama tanto, 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 já está errado. Não o amor, mas o tanto. O Guimarães Rosa ele fala assim: quando o amor vem com pressa e de incerto jeito, aí o mal principia. E eu posso, a minha experiência no tribunal me ensina muita coisa para eu me mudar. Claro, só posso mudar a mim mesma. Mas eu tinha muitos erros e eu deixei essas pessoas abusarem. Um dos erros que eu tive é que eu não podia finalizar. Eu não podia ter as coisas que eu aprendi aqui com a Louise Hay, com esse livro agora, que é o meu ponto de virada. Eu morria na praia. Eu quero viver na praia, eu quero mudar para a praia na França. E outro dia eu estava rindo, porque eu mudei a frase de morrer na praia para viver na praia. Olha, só de falar eu já senti uma tontura aqui. Porque é isso que eu quero. Eu morria na praia. Então, eu estudei 10 anos para passar num concurso, estudei obsessivamente, porque eu também cortava a minha. Ao mesmo tempo que eu estudava, eu não queria passar. Então, quando eu ia fazer as provas, me dava um branco assim, eu não conseguia passar. Mas eu insisti tanto que um dia eu passei. Passei no Tribunal de Contas e não fui. E a minha família ficou enlouquecida. Falava que eu não queria trabalhar, que eu só queria estudar. E depois passei no Tribunal do Trabalho. E aí eu fui. Mas também não queria ir. Eu fui porque eu estava casada e o meu marido falou: vai, eu preciso da sua ajuda financeira. Só por isso que eu fui. Porque eu iria trabalhar, estudar 10 anos e na hora de ir eu não iria. Olha que loucura isso. Porque na minha história, a minha mãe, ela virou estátua de sal. Ela fugiu de casa para casar com meu pai. O meu avô era uma pessoa muito autoritária. A minha avó ajudou ela a fugir de casa. E quando ela casou com meu pai, ela virou estátua de sal. Ela não conseguiu ir para frente, ela não conseguiu ser feliz, ela ficou com culpa, com remorso, com vergonha. Então a vida inteira ela ficou olhando para o meu avô. Por isso, virou estátua de sal e não viu a vida dela para frente. E eu, de alguma forma, absorvi isso. Então, eu não podia ser uma pessoa rica, poderosa, no sentido de ter conseguido a coisa que eu queria, que eu estudei para isso. Então, eu acabei deixando que eles pegassem o meu trabalho e o meu dinheiro. Fui eu que deixei. Quando eu falo que eu tenho um processo contra o tribunal, eu sempre mudo. Eu falo contra o tribunal porque é mais fácil de entender. Mas eu já entendi nesse processo de autoconhecimento meu que é um processo com o tribunal. Um processo a favor de mim. A favor das minhas escolhas, do meu entendimento e da minha possibilidade de aprender. Não é contra o tribunal. É um processo junto com o tribunal. O tribunal, ele me oferece isso. Então, por exemplo, no meu caso, não tem nada a ver com perdão. Eu aceito que as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Eu aceito que as pessoas sejam autoritárias, frustradas, como eu também já sou e já fui. Eu aceito isso, eu aceito o livre-arbítrio, eu aceito a imperfeição, o entendimento errado do mundo. Eu tenho muita facilidade em perdoar. Muita. Não vou zerar. Não vou deixar a pessoa fazer o que quiser porque eu perdoei. Não é a mesma coisa. Mas no meu caso, eu passei anos perdoando todas as pessoas, uma por uma. Eu falava: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu me perdoo, me perdoo, me perdoo. Eu falava isso o tempo todo, para cada pessoa. Depois eu fui aprendendo outras formas, eu fui fazendo todas elas. 10 elevado a menos 17.
sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, desenvolvimento harmonioso, salvação global. Eu vou falando tudo. Fiz um ano de leitura dos decretos dos arcturianos, que me ajudou muito também. Então, para chegar nesse ponto de entender da finalização, eu posso ser uma pessoa rica, eu posso ser uma pessoa feliz, eu posso usufruir dos meus frutos, eu posso, e eu aprendi isso com todo esse caminho, mas o que me ajudou aqui no finalzinho foram essas frases da Louise Hay. Eu posso, eu quero, eu posso, e, e eu não preciso mais do tribunal para me. Eu não preciso do fim para chegar. Eu não preciso mais do tribunal. Eu já sou quem eu quero ser. Eu já entendi o que eu precisava entender. Se eu vou conseguir o dinheiro de volta ou não, existem outros fatores, não sei. Não me preocupa mais. Então era isso, eu queria contar esses casos. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.